simpatizandos e amigos familiares. Iniciamos o mês de agosto, mês dedicado às vocações. E hoje celebramos o Dia do Padre, devendo destacar também São João Maria Vianney, que nos é um exemplo de muita oração e fé, sendo o padroeiro dos sacerdotes. Hoje devemos, sobretudo, agradecer a presença dos padres em nossa igreja, pois é através deles que temos a Santíssima Eucaristia, que conseguimos obter o perdão para os nossos pecados. São eles que nos acompanham em todos os momentos, nos ensinam e sempre tentam nos aproximar de Deus. Sabemos que os padres são escolhidos e chamados por Deus para conduzirem o povo no caminho rumo à santificação. Eles nos apresentam Jesus Cristo e estão sempre de braços abertos, nos acolhendo, nos orientando e cuidando muito de todos nós. Aqui na Catedral de Santo Antônio, somos extremamente privilegiados, pois contamos sempre com a presença do nosso bispo, Dom João. Temos o Monsenhor Claudemir, que está a todo momento próximo da comunidade, nos presenteando com o seu exemplo de vida. E nós, da catequese infantil em especial, recebemos a grande bênção de Deus em termos conosco os padres Tiago, Rodrigo e Marcos, e também o diácono Vinícius, que nunca nos desamparam. Quanto aprendizado recebemos através de todos eles durante essa pandemia. Eles foram nossos condutores ao longo desse período tão difícil que estamos enfrentando. Catequizandos, eu os convido a rezarmos todos os dias pelos nossos padres, mas hoje em especial com muito mais carinho, porque eles dedicam suas vidas por nós e estão o tempo todo ao nosso lado. Peçamos a Deus que sempre os conduza no caminho da perfeição, da santidade e do amor. Que nesse mês vocacional, Deus abençoe o ministério de todos os padres, dando perseverança e que continuem com seu objetivo de irradiar o compromisso e o zelo da Igreja por todas as vocações. Agora, daremos sequência ao nosso encontro de catequese com a ajuda dos nossos queridos sacerdotes. Até a semana que vem, se Deus quiser. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 6, versículos 24 ao 35. Quando a multidão viu que nem Jesus nem os discípulos estavam aí, as pessoas subiram nas barcas e foram procurar Jesus em Cafarnaum. Quando encontraram Jesus no outro lado do lago, perguntaram: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: Eu garanto, vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos.
Não trabalhem pelo alimento que se estraga. Trabalhem pelo alimento que dura para a vida eterna. É este alimento que o Filho do Homem dará a vocês, porque foi Ele quem Deus Pai marcou com seu selo. Então eles perguntaram: o que é que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que vocês acreditem naquele que Ele enviou. Eles perguntaram: que sinal realizas para que possamos ver e acreditar em Ti? Qual é a Tua obra? Nossos pais comeram o maná no deserto, como diz a Escritura. Ele deu-lhes um pão que veio do céu. Jesus respondeu: eu garanto a vocês, Moisés não deu para vocês o pão que veio do céu. É o meu Pai quem dá para vocês o verdadeiro pão que vem do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então eles pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem acredita em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimadas crianças da catequese de nossa catedral, caros pais, familiares, amigos catequistas, chegamos ao 18º domingo do tempo comum e no dia de hoje nós ouvimos o escritor sagrado nos narrar o que aconteceu após a multiplicação dos pães. A multidão ficou perplexa, assustada, mas ao mesmo tempo entusiasmada. Achavam que Jesus poderia ser proclamado rei para realizar as vontades deles, ao invés de fazer a vontade do Pai, de Deus acontecer. Por isso que a liturgia de hoje vai nos questionar. Nós buscamos a Jesus por qual motivo? Por aquilo que Ele é ou por aquilo que Ele pode nos fazer? Não busquemos a Jesus apenas pelos milagres, pelo seu poder, mas busquemos a Jesus a cada dia por aquilo que Ele nos mostra, por aquilo que Ele é, o nosso Deus, o nosso Salvador, o nosso Redentor, aquele que nos aponta o caminho da santidade, o caminho do céu. Busquemos a Jesus para aprender com Ele a como chegar mais perto do Pai. Deus abençoe e até a próxima semana, se Deus quiser. Olá, queridas crianças, sejam todos bem-vindos a mais um encontro da nossa catequese virtual da Catedral de Santo Antônio. Como toda promessa é dívida, como havia prometido para vocês na semana passada, hoje o nosso encontro é direto da sacristia da Catedral. O que é uma sacristia? A sacristia, como o próprio nome já vai dizer, é um ambiente sagrado onde se prepara a celebração da Santa Missa. A Igreja, em momento algum, atualiza o sacrifício de Cristo como se fosse um teatro, muito pelo contrário. Toda a nossa salvação, experimentada na Santa Missa, é tornada sensível, ou seja, palpável aos nossos olhos, ao nosso toque, ao nosso olfato, através dos sinais e dos símbolos que a Igreja nos oferece na celebração da Sagrada Liturgia. Na sacristia se guardam os objetos sagrados que são usados na celebração da Santa Missa. E cada um deles está repleto de um significado todo especial. Tudo aqui converge, caminha para o mistério pascal da paixão, morte e ressurreição de Cristo. Lembremos, missa não é teatro, muito pelo contrário. Dentro da Santa Missa, nós estamos diante de Jesus, que com sua paixão, morte e ressurreição abriu o céu para cada um de nós. Tudo aqui é muito sagrado e muito santo porque se destina a Deus. A Igreja, através desses sinais sagrados, mostra em quem ela acredita e o respeito que ela tem a Deus nosso Senhor. Pois bem, aqui estão os objetos sagrados guardados dentro da sacristia. Tudo que é tecido usado no altar
chama-se alfaias. Então, todos os paninhos, os tecidos sagrados que são usados para a celebração da Santa Missa são as chamadas alfaias. A toalha do altar grande branca é uma alfaia, e essas aqui que são usadas na missa também são as chamadas alfaias. Nesta mesa grande nós temos 3 categorias de objetos sagrados. Nós temos vasos sagrados, materiais, objetos sagrados que contêm dentro de si alguma coisa. Nós temos livros sagrados, livros litúrgicos, e nós também temos alfaias litúrgicas aqui em cima dessa mesa. Vamos separar nome por nome. Esta aqui, essa alfaia, é a primeira e a principal que é usada na Santa Missa. Na hora do ofertório, embaixo do cálice, coloca-se esta alfaia chamada corporal. É um pano quadrado, dobrado sempre ao contrário, e em cima dele é consagrado o corpo e o sangue de Cristo. Geralmente ele é bordado, como eu disse para vocês, ele é um pano quadrado. Mas, diácono, por que os panos sagrados, as alfaias sagradas, são todos de cor branca? Porque o branco também é sagrado na Bíblia. As cores têm muita importância e todas elas têm um significado muito especial na Sagrada Escritura. O branco significa a pureza. Tudo aquilo que é branco está separado, consagrado para Deus. Lá no livro do Apocalipse de São João, a multidão que João vê no paraíso, ao redor do Cordeiro, que é Jesus, está trajando vestes brancas. É por isso que muitos de vocês, no dia do batismo, foram trazidos à igreja para serem batizados usando branco. Tudo aquilo que está purificado, o branco remete à purificação, aquilo que está purificado está digno de Deus. Além do corporal, nós temos esta outra alfaia que falei muito para vocês nas últimas 2 semanas. O sanguíneo. Lembram dele? Ele se chama sanguíneo porque é ele quem vai purificar o sangue de Cristo. Ele lembra, muito vulgarmente falando, o formato de um guardanapo. E é justamente ele que enxuga a boca do sacerdote ou do diácono e enxuga o cálice, o vaso sagrado, onde se consagra o corpo de Jesus. E existe também essa outra alfaia, esse cartão duro, revestido de pano, que se chama pala. A pala serve para proteger o cálice, a fim de que dentro da Santa Missa nenhuma impureza caia no sangue de Jesus. Então vamos reforçar: corporal, sanguíneo e pala. Para a celebração da missa, a gente prepara o cálice. O que é o cálice? Vaso sagrado onde se consagra o sangue de Jesus. Vocês estão percebendo que os vasos sagrados, eles são todos de metal, e metal prateado ou dourado. Por quê? Porque é lei da igreja. A nobreza dos vasos sagrados indica que quem habita dentro deles é Deus. O dourado, na Bíblia, remete à divindade. Por isso que todos os vasos sagrados não podem ser de vidro, não podem ser de porcelana, não podem ser de madeira, mas tem de ser de metal e geralmente revestido de dourado, porque o dourado indica: Deus estará presente aqui. Esse é o cálice. O cálice é essa taça onde se consagra o sangue de Jesus. Em cima do cálice para a missa se coloca o sanguíneo. Em cima do sanguíneo vai este pequeno prato de metal chamado patena. Em cima da patena vai a hóstia do sacerdote, que se chama hóstia magna. Magno significa maior. Aquilo que é maior, a hóstia magna é maior, porque é para ser facilmente vista pelo povo. Uma vez uma criança me perguntou: mas por que a nossa é um toquinho e a do padre é grande? Não é porque o padre tem mais fome que o povo de Deus, não. Ela é magna, ela é chamada de maior, justamente para que toda a assembleia possa enxergá-la mais facilmente. Acima da patena com a hóstia magna vem a pala, e em cima da pala o corporal. Se a hóstia magna é a hóstia do sacerdote, para que o povo possa visualizá-la melhor, a hóstia então que é oferecida para todo o povo de Deus é essa menor, chamada de partícula.
Ambas são feitas de pão ázimo. O que significa isso, um pão ázimo? Pão sem fermento. É apenas farinha de trigo adicionada de água. Não tem fermento. Justamente porque, para que aconteça a transubstanciação, aquele milagre que eu expliquei para vocês, que é a transformação do pão e do vinho em corpo e sangue de Cristo, a igreja exige que seja pão ázimo, pão sem fermento, e vinho de uva, vinho da videira, com um pequeno teor alcoólico. É a chamada matéria para o sacramento da Eucaristia. Temos o cálice, temos as alfaias que vão nele, temos também este outro vaso sagrado que se chama âmbula ou cibório. Aqui dentro da âmbula vão as partículas, que quando são consagradas tornam-se o corpo de Jesus, o Santíssimo Sacramento, e é justamente na âmbula que o corpo do Senhor Jesus é guardado. É na âmbula que o corpo de Cristo é levado para o povo de Deus comungar, e é também na âmbula que o corpo de Jesus é guardado dentro do sacrário. No sacrário se guarda a reserva eucarística, o Santíssimo Sacramento. É ali que nós encontramos facilmente o Senhor Jesus, não apenas sacramentalmente, mas fisicamente presente. A âmbula, como vocês podem perceber, ela pode ser nesse formato ou também nesse formato menor. É uma outra espécie, um outro formato de âmbula, e essa âmbula menorzinha, ela se chama píxide. P-I-X-I-D-E, píxide, a âmbula menorzinha. Aqui nós temos também um outro formato de âmbula, aqui, um outro formato de âmbula que está coberta por este véu. Esse chamado véu de âmbula ou conopeu só é colocado na tampa da âmbula quando a partícula deixa de ser pão para se tornar corpo de Jesus. Quando a hóstia está sem consagrar, a âmbula fica sem o véu. Quando aqui se torna o Santíssimo Sacramento, o véu é posto sobre a âmbula. Tudo que é sagrado, a igreja sempre cobre com um véu. Além então do cálice, da patena e da âmbula, nós temos esses outros dois vasos sagrados, as galhetas. Nas galhetas são colocados água e vinho para a celebração da Santa Missa. Geralmente 2 dedos de vinho e a água. A água é tirada da galheta na hora do ofertório com essa colher específica que se chama cânula. A cânula retira uma gotinha de água para colocar dentro do cálice. Por quê? Vocês devem se lembrar. Quando eu dei a catequese sobre o ofertório e sobre a liturgia eucarística, o vinho se tornará o sangue de Jesus e a gotinha de água é a vida de todos nós. Quando nós somos colocados naquele vinho e ele se torna sangue de Jesus, todas as nossas intenções e preocupações são perdidas, são assumidas pelo sangue do Senhor Jesus. A gotinha de água que o diácono, que o padre coloca dentro do cálice, no ofertório, representa a vida de todos nós. Aqui então estão as galhetas. Galhetas que são usadas para colocar a água e o vinho na hora do ofertório. Além então de todos estes vasos, temos também este conjunto de jarra e bacia. O nome dele, lavabo. Lavabo. O nome desse conjunto é lavabo, que serve para que o padre lave as mãos na hora do ofertório. Esse gesto não significa higiene, mas significa purificação dos pecados. Quando o padre lava as mãos durante o ofertório, ele reza: lavai-me, Senhor, das minhas culpas e purificai-me dos meus pecados. Então não é higiene e muito menos remete ao gesto de Pôncio Pilatos lavando as mãos do sangue de Cristo. É um gesto de purificação dos pecados. Além deles, outro vaso sagrado. Esse aqui vocês gostam bastante porque ele é usado para aspergir a água benta. O nome deste bastão que absorve a água para aspergir no povo é chamado de aspersório. E este baldinho, que pode ser maior, é chamado de caldeira. Isso aqui é usado para poder colocar água benta, colocar água para ser abençoada e depois aspergir os fiéis dentro da missa, aspergir também as alianças dos noivos, ou também, por que não falar, aspergir os caixões quando os fiéis
partem desse mundo para Cristo e vão ter a sua última despedida, as chamadas exéquias. Este é o sino, chamado de carrilhão, que é tocado na Santa Missa para despertar a atenção do povo de Deus. Quando a missa era em latim e o povo não entendia muito bem, era o som do carrilhão que indicava para o povo que a epiclésia, lembram da epiclésia? Momento em que o Espírito vem e transforma pão e vinho em corpo e sangue de Cristo. O sino era usado para lembrar a Assembleia. A epiclésia aconteceu, o Espírito veio e, portanto, Jesus está presente ali. Sempre que se toca a sineta, o carrilhão, a igreja está chamando a atenção. Não é à toa que a igreja diz: os sinos são a voz de Deus. O sino nunca é barulho. Seja ele pequeno, chamado de carrilhão, seja o sino da torre da catedral, o sino é sempre a voz de Deus. Em toda a história da igreja, os sinos sempre foram usados como mensageiros. Eram usados para avisar que as guerras estavam acontecendo, que a invasão de uma cidade tinha acontecido, usados para chamar o povo para a missa, usados para avisar que o Papa morreu ou que o Papa foi eleito, que o Bispo morreu ou que o Bispo foi eleito, usados para comunicar fatos importantes para as cidades, para os bairros, para as paróquias. O sino é sempre a voz do Senhor. Além de todos estes vasos sagrados, temos um outro muito especial. Este aqui, na mão do diácono, esse aqui é o turíbulo. O turíbulo é onde dentro das missas são queimadas brasas de carvão aceso com fogo, que é colocado geralmente aqui dentro desse compartimento que se chama caldeira. Aqui na caldeira é colocado o carvão aceso. E em cima desse carvão aceso, nós depositamos o incenso. Que são grãos de resina que, quando são queimados, produzem uma fumaça, produzem uma fumaça aromática. Os grãos de incenso, que são feitos de resina extraída de planta, produzem aquela fumaça aromática que sobe até os céus. Primeiro, representando a nossa adoração a Deus e depois representando a nossa oração. A gente não pode ficar tossindo de propósito quando o incenso é usado na missa. Ele representa a nossa adoração. Quando eu era pequeno e tinha a idade de vocês, a minha avó costumava brincar dizendo que era o cheirinho de Jesus. De uma maneira muito pura e muito inocente. De fato, é o perfume dos céus. Quando Jesus era bebê, os reis magos ofereceram a ele ouro, incenso e mirra. E o incenso significa a adoração. O turíbulo representa justamente isso. A nossa adoração a Deus e as nossas orações que sobem então até o seu trono. Além do turíbulo, antes que me esqueça, esse vaso sagrado onde se coloca o incenso se chama naveta. A naveta onde se coloca o incenso que vai ser queimado na missa. Temos agora então, terminados os vasos sagrados, nós temos os livros litúrgicos. Livros separados para o culto divino que são usados nas nossas celebrações. Há 2 semanas, quando falava para vocês sobre a liturgia da palavra, dizia que a Bíblia todinha é lida dentro da missa ao longo de alguns anos. Após 3 anos participando da missa todos os domingos, você consegue ler todos os evangelhos. Aqui estão então os livros nos quais a palavra de Deus está contida para a liturgia. Esse aqui, o de número 1, é o lecionário dominical. Aqui estão as leituras para os domingos. Talvez vocês nunca tenham visto de perto. Aqui estão as leituras, os salmos e os evangelhos dos domingos. Aqui no lecionário semanal, as leituras para os dias de semana, de segunda a sábado. E aqui no lecionário santoral estão as leituras para festas dos santos e missas especiais. Ainda há um 4º lecionário que é muito pouco usado, ele está até mais novinho, que se chama Lecionário do Pontifical Romano. Esse lecionário é usado em celebrações muito importantes, como ordenações de diáconos, ordenações de padres, ordenações de bispos. Quando uma mulher vai se consagrar freira religiosa, chama-se missa da profissão religiosa, se usa o lecionário do pontifical, ou quando se vai consagrar uma igreja a Deus, missa de dedicação.
E esse aqui é um missal romano, o livro que contém as orações que o padre faz durante o rito da missa. Todo o rito da missa está aqui. Então aquele livro que fica em cima do altar com o padre não é a Bíblia, é o missal romano. Missal vem de missa e, portanto, contém o rito e as orações que o padre vai fazer durante a celebração. Esses são os livros sagrados usados dentro da missa. Além dos vasos, das alfaias e dos livros, nós temos finalmente os paramentos, ou as vestimentas que os ministros ordenados usam, os diáconos, os padres e os bispos. A primeira veste sagrada que nós usamos é essa aqui, é a chamada túnica. A túnica de cor branca representa a pureza que a alma de todos nós deve carregar. Antes da Santa Missa a gente sempre se paramenta. Por que para fora da missa é uma roupa comum e dentro da missa é outro tipo de roupa? Não é a roupa de peça de teatro. É justamente para representar e para significar. Nós estamos saindo do mundo para entrar na presença de Deus, para entrar na presença do Senhor. Por isso a gente coloca vestimentas próprias. Essa é a chamada túnica. Acima da túnica, nós geralmente amarramos na cintura, cingindo os rins, este cordão, que é o símbolo. O símbolo, junto com as outras peças que eu vou dizer agora, ele muda de cor. Vocês já perceberam que em algumas missas a gente sempre troca a cor? Não é porque o padre é palmeirense, o diácono é palmeirense, não é porque o padre é corintiano, não é porque a gente gosta de ficar trocando, porque as cores na liturgia também têm um sentido. Cada cor está ligada ao significado da celebração. As 4 cores principais são o branco, o roxo, o verde e o vermelho. O verde é o mais usado no tempo comum. São 34 semanas de tempo comum durante o ano. Além do verde, existe o branco, usado na Páscoa, no tempo do Natal, nas missas de Nossa Senhora, nas missas de santos que não morreram martirizados, ou seja, derramando o seu sangue por amor a Cristo e por amor à Igreja. Existe o roxo, usado na Quaresma, no Advento, que são aquelas 4 semanas antes do Natal, usado também nas missas em que a gente reza por alguém que faleceu. E por fim temos também o vermelho, usado nas missas do Divino Espírito Santo, como Pentecostes, usado nas missas dos santos apóstolos ou nas missas de santos que morreram martirizados. Então esse é o símbolo. O símbolo cinge a nossa cintura, os rins, representando a castidade, a pureza que deve ornar o nosso coração. Além do símbolo e além da túnica, nós temos a veste própria que irá simbolizar, perdão por sair um pouquinho, por simbolizar a nossa autoridade. O padre e o bispo usam essa estola, essa peça aqui se chama estola. O padre e o bispo usam a estola caindo ao redor do pescoço. E eu, diácono, uso a estola na transversal, do meu ombro esquerdo para o meu ombro direito. A estola representa a nossa autoridade, representa que nós agimos em nome de Cristo. A estola do padre e do bispo ao redor dos 2 ombros, porque são aqueles que carregam as ovelhas. A estola do diácono, ela está colocada a tiracolo, porque o diácono tem uma autoridade discreta. São 3 graus de autoridade. O diácono age na pessoa de Cristo servo, o padre na pessoa de Cristo cabeça e o bispo na pessoa de Cristo mestre. Essa estola aqui, ela é dupla face. Aqui já tem uma outra cor litúrgica, o branco. Mas além do branco, temos a estola roxa, também usada para as confissões, e aqui outra cor, a estola vermelha. Então, além da estola, que vai acima da túnica e do símbolo, o diácono usa a dalmática. Vocês me veem nas missas, sempre estou usando essa peça aqui, quadrada. Chama-se dalmática. Ela tem o formato de um avental. Por quê? A primeira função do diácono é servir, é ser o servidor, o ministro da bênção, o ministro da caridade, ministro da palavra. Por isso que a dalmática também acompanha a cor. Nós somos ministros ordenados, por isso usamos paramentos próprios. E os padres não usam dalmática, os padres usam a casula, esse pano, esse tecido
esse paramento já mais amplo, que significa, que simboliza o peso, o jugo da lei de Cristo que é colocada sobre os ombros do sacerdote. Nós estamos começando o mês vocacional e nesse primeiro final de semana nós temos que rezar especialmente pelos ministros ordenados. Rezem por nós, rezem por mim, pelos diáconos da nossa diocese, rezem pelos padres, rezem pelos bispos. Os bispos também têm paramentos próprios. O bispo usa aquele chapéu na cabeça que se chama mitra, que representa que ele age na pessoa do Espírito Santo, que ele foi consagrado pelo Espírito, é a autoridade do bispo. Ele usa o cajado porque ele é pastor, e o bispo usa também o anel no dedo anelar da mão direita. É ele quem guarda a igreja enquanto esposa de Cristo. E não menos importante, o ostensório, esse vaso sagrado tão bonito, onde é colocado Jesus, nosso Senhor, para que possa ser adorado e para que possa abençoar o povo. Nada disso aqui, meus queridos, é decoração. Tudo isso aqui remete à fé que a igreja tem. E justamente por ter fé, ela cultua, ela adora, ela dignifica a Deus com a dignidade e com o respeito que Ele merece. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem deixar aí nos comentários. Que Deus abençoe e proteja vocês. E não esqueçam, por favor, de rezar por nós, para que sejamos fiéis à vocação que Jesus nos chamou. Deus abençoe e guarde você e a sua família, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim